Nessa manhã vamos continuar, vamos conversar um pouquinho. Nós temos trabalhado depois de um final de semana abençoado com o domingo de Páscoa, né? Uma Páscoa diferente, mas não menos especial. E aí conseguimos retornar nossos cultos presenciais e retomando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, onde a série de mensagens chamada Enraizados, onde temos refletido sobre o Espírito Santo, sobre como nos relacionamos com Ele, a atuação dEle no Antigo Testamento, Novo Testamento. E hoje nós estamos iniciando uma reflexão sobre dons. O Espírito Santo e os dons que Ele derrama, que Ele entrega a cada um dos discípulos de Jesus. E a minha pergunta para você é você sabe qual que é o seu dom? Você sabe qual a finalidade desse dom que Deus te entregou? O tema de hoje é tempo de frutificar. Quem aqui gostaria de frutificar? Opa, é isso aí. E o que é frutificar? Você dá fruto. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma macieira. Por que você planta a macieira? Você planta ali para ela crescer, para dar fruto, para dar a maçã. Né? Uma mangueira, né? Eu falei assim, que eu estava falando na mensagem das 9, eu gosto daquela manga, aquela que escorre nos braços, assim, que fica cheio de fiapo no dente. Ontem foram 2 dessa, que eu devorei ali. A Angélica já sabe, vai lá e compra sempre dessa só para mim, porque ninguém mais gosta. Mas, por quê? Mas o objetivo da mangueira, qual que é? É para fazer sombrinha? Você pode até ficar ali embaixo, né, fazer uma sombra, mas o objetivo dela é dar fruto. E quando nós pensamos em nós que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e se você não ainda entregou sua vida ao Senhor, você vai ter a oportunidade hoje, mas nós que entregamos, nós que entendemos essa dimensão do que é viver com Cristo, viver a eternidade aqui, e poder frutificar com os dons, nós precisamos olhar, se nós fôssemos uma mangueira, nós estaríamos só dando sombra ou dando fruto? Nós, como discípulos de Jesus, temos pegado esses dons só para nós. Puxa, é legal eu usar esse dom aqui ou eu tenho frutificado? E esse é o grande desafio. Então eu quero desafiar a nós avaliarmos sobre os dons e como é que você tem frutificado através dos dons do Espírito Santo. Quando nós vamos falar, mas o que seria um dom espiritual? Tem um teólogo muito conhecido chamado Wayne Grudem, é um teólogo conhecido e muito renomado de teologia sistemática. Ele conceitua assim: dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Essa definição ampla inclui tanto os dons relacionados aos talentos naturais, tais como ensino, misericórdia, administração, quanto aos que parecem mais miraculosos e menos relacionados a talentos naturais, tais como profecia, cura e discernimento do Espírito. Resumindo, o dom é aquilo que o discípulo do Senhor Jesus recebe para edificar a igreja, para que, junto com outros irmãos, com outros dons, unidos, consigam frutificar, cumprir o propósito da igreja, edificar a igreja, levando pessoas a conhecer a Jesus, levando ou atuando no reino para que a igreja cumpra o seu propósito. Então, não é o mesmo dom. Nós estamos aqui, cada um tem um dom diferente, ou pode até haver um similar ao outro, mas não é exercido da mesma forma. Mas quando nós unimos todos os dons dos membros da igreja, dos discípulos da igreja, ocorre o que? A complementariedade. O que falta em mim, sobra ali, sobra lá. Então, por exemplo, eu olho aqui para o Maurício é um exímio administrador, né? Ele é um cara muito organizado. As planilhas, né? Nós já atuamos em ministério juntos. Eu já sou um pouco mais desorganizado, mas só que o dom dele e o meu se complementam. Nós atuamos ali no Ministério de Casais e era muito interessante, porque pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com dons diferentes, juntos faziam um trabalho, né? Fazem um trabalho muito especial. É mais ou menos como um time de futebol, né? Então você pega um time de futebol, imagine se todo mundo fosse atacante. Um time só de atacante. Será que ele conseguiria ter sucesso? Não, ele precisa do atacante, precisa do meio, precisa da defesa, precisa do goleiro. E cada um, dentro da sua habilidade ali, tem que buscar excelência naquilo que faz ali. E um sozinho, o Messi sozinho, se colocar o Messi no time do Paraná, será que ele consegue ganhar uma partida? Será que ele consegue colocar o time na primeira divisão? Certo? Porque precisa da equipe.
Precisa da equipe. Desculpa os paralistas aqui, mas está feio o negócio. Terceira divisão não é para qualquer um, tem que ser muito bom. Então, assim, os dons diferentes, né? Eles são diferentes, é dado a cada um de uma forma diferente, mas tudo dentro do mesmo propósito para a edificação da igreja. Então, abra sua Bíblia lá, vai ser projetado aí também, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, esse vai ser o texto que nós vamos usar como base dessa mensagem. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Você que está aqui pela internet também, você pode abrir sua Bíblia aí, acho que vai ser projetado na tela aí também. O Anderson aqui, né, dizendo bom dia à igreja aqui. O Anderson tem uma habilidade muito grande com o skate. Ele faz um negócio com o skate ali que se eu só chegar perto, eu já quebro a perna. E ele vai lá, ele roda aquele skate ali que nem um doido. Mas é bênção demais. Vamos lá, 1 Coríntios 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Senhor seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação de Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outra, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Texto precioso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Nós identificamos que ele traz um alerta quanto à necessidade de conhecer a atuação do Espírito Santo e a distribuição dos dons dentro da sua finalidade, dentro do propósito de Deus. Então veja ali, no versículo 3, por isso eu lhes afirmo, ninguém fala pelo Espírito de Deus, que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. O que ele está dizendo aqui? Ele coloca uma condição clara, que somente é possível viver o propósito de Deus, através do entendimento e da atuação do poder do Espírito Santo em nós. Então, ninguém consegue frutificar no reino de Deus, se não for através do poder do Espírito Santo. Ah, mas eu sou muito habilidoso. Eu tenho muita habilidade nessa área. Eu vou usar essa habilidade. Mas sem o poder do Espírito Santo, essa habilidade não é nada. Não é nada. Então nós precisamos entender que dons é dado pelo Espírito Santo de Deus e ele vem com um propósito muito carimbado, muito específico para a edificação da igreja, para levar o Evangelho às pessoas que não conhecem. E aqui cabe um destaque, os dons espirituais, ele é diferente das virtudes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22, ele vai dizer lá das virtudes, ou seja, que são a virtude do fruto do Espírito. É aquilo que as pessoas que conhecem ao Senhor Jesus, eles começam a refletir, a ter uma mudança de caráter, uma mudança de vida, e as minhas atitudes vão externando virtudes decorrentes do fruto do Espírito. Eu abandono as obras da carne, que está em Gálatas 5:22, e eu começo a viver os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5:19, obras da carne, fruto do Espírito 5:22, em Gálatas. E ele vai dizer lá o amor, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Quem está cheio do Espírito Santo, ele reflete, ele vive externando as virtudes do fruto do Espírito. Mas o dom, diferentemente das virtudes do fruto, que faz uma transformação em mim, e gera em mim atitudes, o dom ele é para fora, então é uns aos outros. Ele visa a complementaridade, visa abençoar a igreja, visa expandir o reino de Deus, levar o amor de Deus às pessoas.
Então, infelizmente, com o passar do tempo, esse tema de dons, ele trouxe algumas distorções da interpretação bíblica. E aí nós temos pessoas que defendem que eu posso buscar os dons de uma forma desordenada. E aí eu vou lá, eu quero o dom de línguas, eu quero o dom de profecias, e eu começo a tentar ter experiências com o Espírito Santo, sobrenatural, recebendo dons para minha autoexaltação. E aí tem um outro extremo, aquelas pessoas que falam assim, não, deixa o Espírito Santo um pouquinho de lado aqui, vamos para a razão, vamos só para a palavra, eu não quero muita experiência com o Espírito Santo. E na verdade o que nós precisamos entender é que os dons eles se manifestam em nós e nós exercemos os dons firmado na palavra. Sempre ratificado pela palavra de Deus. E nessa manhã eu quero trazer um pouquinho essa dimensão dos dons, mas com um propósito muito específico. Levar você a refletir sobre como você tem frutificado, como você tem gerado resultados a partir dos seus dons. Porque os dons é dado pelo Espírito Santo de Deus para a igreja, para a edificação da igreja, para abençoar as outras pessoas, mas isso reflete também no meu casamento, na minha família, na minha paternidade, porque a partir do momento que eu aperfeiçoo essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, Deus vai me usando para abençoar vidas e pessoas. E o primeiro destaque que eu coloco aqui, para frutificar, qual que é o primeiro desafio? Então, é tempo hoje de frutificar, e para frutificar, nós precisamos ter o quê? Conhecimento. Veja ali no versículo 1, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Ignorantes, então, o que acontece? As pessoas que não têm o conhecimento, de duas uma, ou ela vai perder a oportunidade de ter uma vida frutífera, porque eu não desenvolvo, eu não coloco em prática aquele dom que Deus me deu, ou o desconhecimento, não conhecer, vai me fazer a ir para todo vento de doutrina. Sabe os pregadores de internet, que vêm e falam uma coisa, daí porque eu não conheço, eu vou atrás dele. E eu começo a fazer algo, achando que eu estou obedecendo a Deus, e na verdade, pela falta de conhecimento, eu estou indo para um caminho errado. Oséias 4,6 diz lá, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É até um contrassenso, mas nós vivemos uma geração que tem muita informação na internet, mas ao mesmo tempo é uma geração que estão buscando muita informação superficial. E a falta de conhecimento tem levado muitas pessoas a equívocos na sua vida cristã, no seu casamento, na sua paternidade, lá no seu trabalho. Por isso que nós temos o Frutificar, que é uma das classes do nosso CFI, quem está na jornada do discípulo está estudando o Frutificar, e ele visa trazer profundidade no conhecimento. E não só o Frutificar, como todas as demais classes do CFI, da EBD. Então, não tem motivo para você não crescer no conhecimento. E se você for para o Frutificar, você vai fazer um teste de dons, você vai tentar identificar qual o seu dom, e você vai ser desafiado. Como é que eu coloco esse dom à disposição do reino? Como é que eu coloco isso para abençoar o reino de Deus? Então, a falta de conhecimento é muito destrutivo. Lá em 1 Coríntios 14, 33, o apóstolo Paulo está falando sobre dom de profecia. E ele diz o seguinte, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Mais um pouquinho à frente, no versículo 14, ele diz lá, mas façam tudo com decência e ordem. Queridos, então, os dons, ele não pode ser motivo para gerar confusão e desordem. O dom, ele não pode ser motivo para dizer assim, calma aí, puxa, mas quem tem esse dom é mais espiritual do que quem não tem. Ou de repente eu tenho um dom, alguém tem outro dom, e aí eu começo, calma aí, tem coisa diferente aqui. Então, quando nós lemos a relação de dons aqui no capítulo 12, tem outros textos lá, 1 Coríntios 7:7, 1 Coríntios 14:26, Romanos 12:6, Efésios 4:11, que traz uma relação de dons. E nós não temos como estudar todos os dons aqui num sermão, e esse não é o propósito dessa mensagem. Por isso que o meu desafio é que você procure, que você se inscreva hoje. Você que está aqui pela internet também, tem o AD, você pode participar. Então se inscreva lá no CFI. Vai realmente buscar o conhecimento, vai fazer um teste de dons. Mas eu quero trazer aqui alguns destaques que ajudam a ilustrar um pouquinho
como que você não entender, não conhecer os dons, pode trazer distorções. Um deles é o dom de profecia, né? Então, tem alguns temas, alguns dons aqui que são mais polêmicos, né? O pessoal até evita falar, né? Mas sabe, você pega o dom de profecia. Dom de profecia, muitas pessoas têm um equívoco, acham que dom de profecia é um dom de adivinhação. E eles não entendem como é que as profecias são hoje compartilhadas. A palavra de Deus, ela tem muitas profecias aqui. E eu não abro mão de nenhuma delas. Eu não abro mão de viver tudo aquilo que Deus prometeu aqui na palavra de Deus. Mas quando nós pensamos na profecia, eu posso estar pregando agora aqui, posso estar profetizando sobre a vida de alguém. Estou pregando a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas tem muitas pessoas que conduzem a vida firmada em profecias. Então, eis que te digo, vai lá e compra aquele carro. Vai lá e, né? Eu lembrei de uma ilustração, de uma situação que aconteceu com a Angélica. Ela era solteira, estava numa igreja, e ela passou cumprimentando as pessoas ali, chegando na igreja lá e tal. E de repente terminou o culto, o pastor veio lá, olha, o irmão fulano de tal, disse que a hora que você tocou na mão dele, ele sentiu de Deus, que Deus falou para ele que você vai ser a esposa dele. Ela olhou assim e falou assim, Deus não falou nada comigo não. Imagine se ela fosse dirigir a vida dela pelas profetadas. Talvez ela não estava casada comigo, né? Aí eu tinha perdido ela também. Mas sabe, mas o que acontece? Você não deixa que as profecias dirijam a sua vida. Mas uma profecia, ela vem para confirmar algo que Deus já falou no teu coração. Eu tive uma experiência logo no início do meu ministério, no meu chamado, e eu tinha decidido fechar o escritório. Eu falei, vou fechar o escritório. E aquele conflito dentro de mim, aí eu conversando com o pastor Roberto, meu pastor, e ele chegou e falou assim, não, calma, não é o momento ainda. E ele falou, não era o momento, e aquilo estava trabalhando no meu coração, e eu tentando identificar o que Deus queria com aquilo. E de repente o pastor Avelino, o saudoso pastor Avelino, me encontra aqui no corredor da igreja, meu irmão, vem aqui. Hoje são poucas as igrejas que remuneram decentemente seus pastores. A nossa igreja é uma exceção, porque ela honra os seus pastores. Mas pense no ministério biocupacional. Ele não tinha ideia do conflito que eu estava tendo. Ele não tinha ideia de como estava difícil eu tomar aquela decisão. Deus estava falando comigo, mas a palavra profética dele veio com uma confirmação para mim. Então, você usa, as pessoas são usadas por Deus, elas estão pregando a palavra de Deus, e Deus vai confirmando no coração algo que Deus já está falando contigo. Então, você não conduz a sua vida firmada em profecias. Então, nós precisamos olhar para o nosso coração. Lá em Romanos 8,14 diz lá, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode buscar conselho na multidão de conselheiros, a sabedoria. Você pode sim ouvir o seu pastor, você pode estar ali numa caminhada discipular. Mas a decisão final é você que precisa tomar essa decisão. Não é por algo que Deus confirma no teu coração. Então e esse aqui é um dos exemplos de quando nós fomos para dom de línguas. E aí eu quero que você vá para o frutificar, para você aprofundar um pouco essa questão dos dons, e você entender, o dom de línguas é bíblico. Ele, sim, você pode ter o dom de línguas, mas existe uma orientação de como esse dom ele é exercido, em que momento, em que contexto que nós trabalhamos ele hoje. Eu preciso. Aí muitas pessoas acham que porque eu falo em línguas eu sou superior, porque isso aí é tudo. Os dons não tem hierarquia. Nós exercemos e nós temos os dons, e são usados para a edificação da igreja. Então você coloca ele em prática para edificar a igreja, para levar pessoas a conhecer o Senhor Jesus. Mas um segundo ponto que requer aqui uma reflexão. Ali no versículo 4 ele diz lá, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, para você frutificar, requer o quê? Unidade. Então, nós temos diferentes tipos de dons, de ministérios, diferentes formas de atuação, mas todos são abençoados pelo mesmo Deus com o mesmo propósito. Queria pedir para a banda chegar aqui. Eu quero fazer uma dinâmica aqui para que possamos entender um pouco o que é essa dimensão da unidade. Os dons sendo usados
com unidade. Entender a unidade é entender a estratégia de complementariedade. Porque através dos dons, o meu dom junto com o seu, ele, firmado num bem comum, ele se complementa. Certo? Por isso que eu tenho uma dificuldade de aceitar aquelas pessoas que acham que é possível viver a igreja sozinho, isolado em casa. Sabe? E aí eu fico só ouvindo a internet, mas eu não me relaciono com ninguém. Porque mesmo nós, como igreja, não estando no presencial, nós estamos conectados. E isso é muito importante. Porque se eu vivo sozinho em casa, achando que eu posso viver o cristianismo sozinho, eu estou abrindo mão de algo que é tão espetacular na estratégia do Espírito Santo de Deus, na estratégia de Deus, que é a complementariedade. Nós não temos o mesmo dom, mas quando existe a sinergia da união desses dons, nós somos muito mais fortes. Eu queria ilustrar aqui. Queria começar com o Leno. Aqui nós temos uma banda fera. Aqui só tem fera. Aqui é top demais. Cada um com um dom lindo, né? Mas eu queria começar com o Leno. Leno, quebra tudo lá. Como é que você faz lá quando você ensaia na tua casa, lá, bateria? Vamos lá. Uau! Dá uma salva de palmas aí pro Leno. Show de bola, né? Quem consegue fazer isso na bateria aí? Não, só os bateristas mesmo. Elton, como é que é lá no baixo, lá, mano? Uau! Show de bola, hein? Você sabia que o baixo saía esse som? Muitas pessoas acham que o baixo, né? O baixista sempre sofre isso aí, né? A pessoa acha que não, o baixo é muito importante na banda. Vamos lá, Jonatas, como é que é lá o teclado, mano? Uau! Show! Show de bola! Isa, manda ver lá no violão. Benção máxima. O pessoal sofre na minha célula, no meu PGM. Eu inventei de tocar violão, mas eu sei só 5 notas. Quando eu não sei, tem gente no meu PGM aqui. Ele sabe que daí eu viro lá e fico só batucando, porque eu não sei todas as notas. Bloquinho, manda ver lá, como é que é a guitarra? Oh, uau! Show de bola! Sabe o que é isso? Um dom sendo desenvolvido individualmente. Agora, repete esse som que vocês fizeram, todo mundo junto. Vai lá. Cada um aquilo que fizeram. Chega. Foi agradável? Não? Puxa, não dá nem pra... Tá, agora aquela que nós ensaiamos, vai lá. Nós ensaiamos, não, vocês ensaiaram. Quão grande é o meu Deus. Cante junto. Cantarei. Você que está aqui conosco. Quão grande é meu Deus. Meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia! Glorifica o Senhor com palmas aí. Glória a Deus. Queridos, essa é a ilustração da unidade. Porque por mais que tenha um dom espiritual em cada um deles, mas mesmo desunidos, não alinhados com o mesmo propósito,
vocês começam primeiro a olhar individualmente, para o Leno, para o Elton, para cada um deles. Daí depois, quando deu aquela confusão, vocês ficaram olhando, está muito ruim isso aqui. Mas a hora que todos os dons se uniram numa grande harmonia, vocês como igreja, nós como igreja, conseguimos adorar o nosso Deus e dizer o quanto Ele é grande. Então a unidade nos leva a olhar para o Senhor e dizer, grande é o Senhor, e nós estamos juntos, nós estamos sofrendo juntos, nós estamos alegrando juntos, porque nós somos igreja, estamos unidos no mesmo propósito. Obrigado, banda, obrigado, queridos. Então, quando o dom é utilizado para a edificação do reino, sem interesse próprio, nós conseguimos levar o olhar para o Senhor. Mas um terceiro ponto, que eu quero trazer um desafio, porque nós precisamos frutificar. Para frutificar, nós precisamos ter clareza no propósito de Deus. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, onde esse texto foi escrito, era uma igreja que tinha divisões, tinha imoralidade, tinha contendas. Mas sabe, o apóstolo Paulo, ele coloca ali no versículo 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Visando o bem comum, então nós caminhamos entendendo claramente o propósito dos dons, que é o bem comum. Não é uma exaltação pessoal, não é eu ser mais reconhecido do que outro, eu ter tapete vermelho. Não, é o bem comum. Então caminhamos juntos usando os dons para cumprir o propósito e atingir a verdadeira maturidade em Cristo, até que possamos atingir a maturidade, a medida da plenitude de Cristo, que está lá em Efésios 4:13. Queridos, os dons não é para classificar nível de espiritualidade. Porque você tem esse dom, você é mais espiritual do que você tem. Não, não é isso. Nós precisamos alinhar o propósito, nós estamos juntos no mesmo propósito. Então, não é porque vocês estão aqui presenciais e os meus irmãos estão aqui na internet, vocês são mais espirituais, porque vocês vieram no presencial. Os irmãos aqui não são. Não, nós estamos juntos, conectados. Nós estamos igreja, somos igreja, por isso que não tem aqui e lá, nós estamos todos unidos, só estamos em espaços diferentes. E quando nós nos espalhamos pela cidade durante a semana, nos pequenos grupos, nós somos igrejas reunindo, cumprindo o propósito em lugares diferentes. Na Grande Curitiba, na região metropolitana, e hoje, fora, nós temos um casal do pequeno grupo que é lá dos Estados Unidos, nós temos gente de Manaus, nós temos pessoas de outras cidades. Então, entender o propósito é saber que os dons são dados pelo Espírito Santo, conforme a vontade dele. Ali no versículo 11 ele vai falar, a ele as distribui individualmente, conforme ele quer. Qual o dom que ele entregou a você? Qual o dom que ele entregou a você? Você precisa entender isso, porque isso é fundamental para que você consiga encaixar dentro do propósito do reino. Sabe, nós temos pessoas que têm muito talento, e talentos e habilidades também foram dados por Deus. E quando dificilmente Deus vai te dar um dom que seja completamente contrário ao seu talento e habilidade. Pode até acontecer, porque Ele dá da forma que Ele quer. Mas a tendência é você receber um dom que esteja alinhado com a sua habilidade, com o seu talento, que já foi criado pelo próprio Deus. E quando eu entendo isso, eu consigo desenvolver com mais facilidade. Eu lembro que, quando eu fui chamado para o ministério, e aí eu estava aqui na igreja, e aí eu falava assim, não venha falar comigo aqui sobre o jurídico, aqui eu sou seminarista agora, estou me preparando para ser pastor. E muitas vezes eu resisti isso, sabe, porque eu achava que eu falava assim, não, o direito não pode ser usado. E aí, uma grande besteira, até que caiu a ficha. Falei, opa, é tudo para a honra e glória do Senhor. Então eu peguei o dom que Deus estava derramando sobre a minha vida, o dom de pastoreio, e todos os dons que vieram agregados a esse chamado, e eu potencializei aquilo que Deus estava fazendo com o jurídico. Então, quando eu entendo isso, eu preciso ressignificar as minhas atividades, porque de repente Deus te deu um dom, e você precisa exercer esse dom lá no seu trabalho e na igreja. Eu tenho um irmão muito querido, ele é um líder, ele lidera uma equipe de quase 200 pessoas, mas chegou aqui na igreja, não, aqui eu quero ser só, foi desafiado a ser líder de pequeno grupo, não, quero ficar só sentadinho no banco. É uma decisão, certo? Mas só que
que ele está fazendo? Ele está deixando de ser usado pelo Senhor e de repente não está cumprindo o propósito daquele dom. Então, todo discípulo de Jesus que um dia entregou genuinamente a vida ao Senhor, certamente recebeu um dom. E você precisa identificar e ser intencional no exercício desses dons. O Salmo 139 deixa claro que Deus formou cada um de uma forma muito individual, muito específica, e com habilidades e com talentos, e com um potencial muito grande. E quando Ele derrama um dom, é para você reverter isso para a honra e glória do Senhor. Eu não sei quem conhece aqui um ex-vocalista de uma banda chamada Raimundos, o Rodolfo Abrantes. Ele é um homem, né, um servo do Senhor hoje, mas ele foi alguém muito doido, usando a gíria aí da galera, né? Ele era drogado, ele se converteu drogado. O testemunho dele, ele se converteu, tinha fumado os baseados. E ele levou muitos jovens a seguir aquela banda e que, ao seguir a banda, com aquelas músicas, foram para as drogas, Então, assim, alguém que foi tremendamente um instrumento na mão de Satanás, antes de conhecer a Jesus. Mas chega um momento que ele aceita Jesus genuinamente. Ele tinha uma grande habilidade como vocalista, como cantor, como músico. E ele pega todo aquele potencial e agora potencializa para a honra e glória do Senhor. Ele já esteve na nossa igreja, todo tatuadão. Eu lembro que ele esteve aqui e ele teve uma conversa com o pastor Avelino. Foi uma experiência muito interessante. O Rodolfo todo tatuado, com aquela gíria, e o pastor Avelino, aquele pastor batista tradicional. Mas sabe, hoje o Rodolfo, ele anda pelo país, pelo mundo, pregando o evangelho, usando aquela habilidade, aquele talento, que Deus transformou num grande dom, para poder louvar e adorar o nome do Senhor. Todos nós que entendemos isso, a partir da conversão, você pode exercer o seu dom, colocar à disposição de Deus. De repente você está aqui. Que bênção, como o pastor Roberto falou, nós temos mais de 900 líderes envolvidos e servindo ao Senhor com muita alegria. Mas a minha pergunta e a minha palavra não é para esses líderes que estão servindo. Você não é líder, mas está servindo no ministério. O meu desafio é para você que está sentado na cadeira azul e não tem se deixado ser usado por Deus para a honra e glória do Senhor. Para você que está aqui, de repente, sentado no seu sofá ou na mesa aí da cozinha e não tem deixado ser usado por Deus com esse dom que Deus te deu. E é assim que eu queria te desafiar a você realmente entender o propósito desse dom. E por fim, eu queria finalizar, para frutificar, nós precisamos estar submissos à vontade de Deus. Como nós vimos ali no versículo 11, que o Espírito Santo distribui o quê? Individualmente, a cada um como Ele quer. Se Ele distribui individualmente, é porque Ele tem uma expectativa de ver você frutificar com esse dom. Ele não é um dom assim, espalhado, não. Ele olha para você e fala assim, olha, sabe, Marisa, é para você esse dom. Sabe, é para você. Então nós precisamos olhar e falar assim, é para você. É para mim, esse dom é para mim. Então muitos não exercem seus dons porque gostariam de fazer uma atividade que não está ligada a esse seu dom. Puxa, como eu gostaria de cantar, que nem o ministro Rodrigo, que nem a Alda, mas vocês não vão querer ver eu cantar. Eu tenho a voz taquara rachada que não dá. Sabe, não é meu dom. Então eu preciso entender, a partir do dom que Deus me deu, unidos com esses dons, como é que nós podemos ser mais fortes e fazer o reino crescer através da complementariedade, aonde os nossos dons se complementam e nós crescemos e nos fortalecemos. E aí essa é a grande chave. Então o Espírito Santo conhece muito bem por que Ele entregou esse dom a você. A minha pergunta é o que você tem feito com esse dom? Porque está submisso à vontade de Deus, é você colocar isso à disposição do Senhor. Lá em Mateus 25 nós temos a grande parábola dos talentos, essa parábola conhecida, onde relata ali, que 2 deles multiplicaram os talentos, mas um deles foi lá e enterrou, deixou guardadinho. E esse que enterrou, deixou guardadinho, até o que ele tinha foi tirado. Mas aqueles que multiplicaram, além de multiplicar, eles receberam ainda mais, que receberam daquele que tinha enterrado. Por isso que Mateus 25, 21 diz lá,
E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Quando você coloca os seus dons à disposição do Senhor, além de estar cumprindo a vontade de Deus, além de estar obedecendo, você vai gerar uma exponencialidade dos frutos. Sabe os frutos que se multiplica e se torna exponencial? Isso vai transbordar na tua família, no teu casamento, na tua empresa, nos teus filhos, porque quando nós colocamos os dons de Deus à disposição do Senhor para o reino de Deus, não tem como não ser exponencial, não tem como dar frutos que geram novos frutos, que geram novos frutos. Agora, quando eu guardo e deixo ele guardadinho, eu simplesmente perco a oportunidade de Deus me usar para a honra e glória dele. Todos os frutos, todos nós fomos criados para frutificar, e nós precisamos ser intencionais em cumprir o propósito de Deus. Você tem feito a vontade de Deus com os seus dons? Lá em 1 Coríntios 14, 12 diz lá: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Eu quero finalizar essa mensagem com um testemunho que eu ouvi de um pastor muito querido da nossa cidade, um pastor de jovens. E ele estava saindo um dia daquele culto, e ele viu um senhor, um irmão da igreja, chorando num canto. E ele chegou naquele irmão: e aí, meu irmão, o que está acontecendo? Ah, pastor, eu estou desesperado, a minha empresa não está bem, eu não estou conseguindo, ali está bem difícil as atividades, e para piorar, a noite passada vieram uns vândalos lá e picharam toda a fachada da minha empresa. Se já estava difícil, agora vai ser pior ainda, porque daquele jeito, quem que vai chegar lá para comprar alguma coisa? E eu não tenho dinheiro para arrumar, eu não tenho dinheiro para pintar, e ele estava chorando ali. Aquele pastor pegou e orou com ele, ministrou o coração dele, sabe? E aí aquele senhor foi para casa, e aquele pastor foi para casa, e Deus começou a incomodar o coração dele. Era umas 11 horas da noite, ele liga para alguns jovens, falou assim: olha, vamos pintar uma empresa aí, vamos lá. Convocou alguns jovens, pegaram os jovens ali, foram ali no Extra, 24 horas, tinha um galão de tinta, compraram ali, e foram lá de madrugada e pintaram toda a fachada da empresa. E aí passou 2, 3 dias, ele está lá na igreja, ele encontra o irmão lá com um sorriso na orelha. E aí: pastor, eu tenho que contar o testemunho. O que aconteceu, meu irmão? Pastor, aquela noite que nós saímos aqui da igreja, eu fui para casa, aí nós fomos jantar, e a minha filhinha de 10 anos de idade, ela pediu para orar. E eu estava muito triste, eu estava muito, muito mal. E ela orou assim, dizendo: papai do céu, meu pai está muito triste, porque picharam lá a empresa dele. Manda os anjos do Senhor pintar a empresa dele. Manda os anjos do Senhor lá para pintar, para trazer alegria no coração do meu pai. Pastor, e no dia seguinte, quando eu chego na minha empresa estava pintada. Eu fui dormir, não imaginei como é que uma criança vai orar para mandar anjo, como é que um anjo vai vir do céu e vai pintar. Mas a hora que eu cheguei lá, eu entrei e glorifiquei o nome do Senhor, porque o Senhor atendeu a oração da minha filha. Queridos, de repente você tem um dom aí, que Deus está colocando no teu coração para você colocar ele para fora, para você transbordar, e você está segurando, e isso tem impedido você de ser resposta na oração de alguém, na oração de uma família, na oração de alguém que está precisando que o seu dom seja manifestado pelo poder do Espírito Santo, e que isso gere transformação. Como é que você tem usado seus dons? Você pode fechar seus olhos? Como nós vimos aqui, o exercício dos dons, ele é derramado individualmente, ele é entregue a nós individualmente pelo Espírito Santo de Deus. De repente você está aqui, você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, porque um dos requisitos para que nós possamos receber os dons do Espírito Santo é nós termos o coração entregue ao Senhor Jesus. O projeto original de Deus era que pudéssemos ter a vida eterna e a comunhão com Ele da eternidade. Mas o pecado veio e gerou uma separação entre Deus e o homem.
E Deus enviou o seu Filho, como diz em João 3,16, para que todo aquele que em Cristo crê não morra, mas tenha vida eterna. De repente você está aqui e você nunca entendeu essa dimensão. Mas a palavra fala lá em Romanos 10,9 que aquele que confessar, que reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, pedir perdão dos seus pecados, confessar, você será salvo. Então você está sendo desafiado hoje a fazer essa confissão. E enquanto a igreja está de olhos fechados, eu queria que você fizesse uma oração. Você que está aqui na internet também, pelo YouTube, pelo Facebook, faça essa oração se Deus está tocando no teu coração. Fale assim, diga: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso mudar de vida. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto toda a igreja está orando de cabeça baixa, você fez essa oração? Você está aqui nessa manhã? Levante uma das suas mãos se você fez essa oração aqui. Nessa manhã, alguém fez? Alguém tomou essa decisão aqui? Se você está aqui pela internet, você fez essa decisão aí, coloque aí no chat. Vai ser disponibilizado também o WhatsApp. Você vai poder compartilhar essa decisão. Essa decisão muda completamente a sua história. Agora eu quero desafiar você que está aqui também pela internet. Como é que Deus falou contigo? Você decide buscar o conhecimento, seus dons, visando colocar à disposição para a edificação da igreja. Sabe, você quer buscar conhecimento para que isso aconteça? Você coloca realmente os seus dons em favor da unidade da igreja, para que possamos continuar avançando no propósito. Você decide buscar clareza nesse propósito dos seus dons? Você decide ser submisso à vontade de Deus? Eu quero desafiar você que está tomando uma decisão. De repente Deus está falando contigo, você está sentado na cadeira azul. E agora você está tomando uma decisão de se colocar à disposição de Deus para os seus dons. Eu queria que você se colocasse de joelhos onde você está. Nós vamos orar. Você que está aqui na internet também, se coloque diante do Senhor aí. Nós vamos orar para que Deus use poderosamente a vida de cada um de vocês. Já tem irmãos e irmãs aqui de joelhos. Deus está falando contigo. Você tomou alguma decisão nessa manhã? Se coloque de joelhos onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas pessoas aqui. Você que está aqui pela internet também. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso que entregou seu Filho para que nós pudéssemos ter vida e vida plena, vida abundante, vida frutífera. E o desejo do meu coração, Deus, do nosso coração, é que nós possamos ser usados como canal de bênção do Senhor para abençoar muitas vidas. Que nós como igreja possamos unir os nossos dons e avançar no propósito da edificação da igreja, para que mais pessoas conheçam ao Senhor. Deus, eu quero colocar diante do Senhor esses irmãos e irmãs que entregaram a vida ao Senhor Jesus nessa manhã. Confirma no coração deles, que possamos ajudá-los a crescer e a buscar cada vez mais entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa meus irmãos e irmãs que estão de joelhos aqui, meus irmãos e irmãs que tomaram uma decisão aqui pela internet, que hoje estão colocando à disposição. Usa-me, Senhor. Eu coloco meus dons à disposição do Senhor. Confirma no coração deles esse desejo de servir ao Senhor integralmente, para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.